Obrigado, Alexandre. Na verdade, eu sou de Fortaleza, a capital do Ceará, mas em 96 eu me mudei para cá, para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, para morar com um casal de americanos do Alabama e nunca mais voltei para minha terra, né? Daqui eu ainda morei 3 anos no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, ali em Campo Grande. Depois eu casei, vim para cá. Meu filho já nasceu aqui em Campina Grande e é daqui que a gente viaja aí pelo Brasil e pelo mundo para ministrar a palavra quando Deus assim concede, né? Na verdade, essa questão do humor na minha vida é mais uma característica que eu tenho pela forma que eu cresci, né? Eu fui educado pelo meu pai. Meu pai era mais divertido e descontraído do que a minha mãe. A minha mãe era mais austera, né? Mais durona e firme. E meu pai, ele tinha uma personalidade de uma determinada forma que era assim, brincalhão, divertido, tudo para ele era uma graça. Mesmo em situações difíceis, muito difíceis, com ele mesmo, situações problemáticas, ele estava sempre fazendo piada da coisa. Papai, antes de morrer, ele teve um AVC, ele ficou sem andar, ele ficou paralítico de um lado inteiro, né? E ele vivia contando piada sobre isso pra mim. Então, meu pai, a vida inteira, a gente sempre foi muito chegado, muito amigo, muito íntimo. E meu pai, a vida inteira, foi desse jeito. Então, eu cresci debaixo dessa influência, né? Da minha mãe e do meu pai, mas esse aspecto divertido, brincalhão, eu tenho certeza que veio por causa do meu pai. Agora, rola a lenda aí, né? Reza a lenda que a cidade de Fortaleza, da qual eu sou natural, é a cidade da alegria. Já teve até matéria aí em telejornais nacionais falando sobre a quantidade de humoristas e a atitude divertida e descontraída do cearense. Eu também acho muito parecido o humor eu não sei dizer, eu acho que a palavra melhor é humor do cearense com o carioca. Tem algumas semelhanças. Estão sempre fazendo graça e tentando brincar com tudo, inclusive consigo mesmos. Consigo mesmos. Mas é isso. Eu vim de Fortaleza, sou cearense, meu pai me influenciou muito nesse aspecto. E sempre que eu posso, eu faço alguma graça, trago alguma coisa divertida. Às vezes a gente acaba errando a mão, né? Porque quando a gente tem essa característica, às vezes a gente não sabe exatamente o limite. Mas tudo que eu faço é com alegria, sempre que eu posso. E a vida segue, né? Vamos fazendo o que tem que fazer e pregando a palavra também é do mesmo jeito. Então, Alexandre, primeiramente eu não sou armeniano, tá? Eu vi você falando aí, mas eu sei que você talvez não me conheça tão bem. Eu, na verdade, eu sou contra o calvinismo. Eu me posiciono contra essa filosofia porque desde que eu me converti eu tive muito problema, muito conflito com essa ideia, com esse pensamento, e desde muito novo convertido, já no primeiro ano de crente, eu tive que estudar mais a fundo sobre Romanos 9, sobre algumas questões de suposto controle absoluto de Deus, para que eu pudesse rechaçar o pensamento dos meus discipuladores lá na igreja que eu congregava na cidade de Fortaleza. E eu estudei mais a fundo o calvinismo, né? Tenho as institutas de Calvino, conheço um pouco do pensamento, embora eu nunca tenha lido nada ainda de Armínio. Eu penso que se eu ler as coisas que Armínio publicou, pelo pouco que eu conheço do que citam sobre ele, eu vou concordar com quase 90%, porque eu vejo que ele se posicionava contra Calvino, contra essa filosofia agostiniana, contra esse Deus mau caráter, supostamente controlador de todas as coisas, e obviamente eu vou concordar com quase tudo que ele diz. Eu não conheço ainda as obras de Armínio, não posso falar nem bem ou mal. Eu li obras de pessoas que falavam de Armínio, e o pouco que eu li eu não concordei com tudo. Eu acho que a maioria das coisas eu penso parecido, não é exatamente igual, mas tem muita coisa que eu penso diferente. Então eu tenho amigos que são arminianos, conheço pessoas, prego em igrejas arminianas, não tenho problema nenhum, mas eu sou totalmente contra a visão calvinista. Eu acho que o arminianismo está muito mais próximo da verdade, muito mais em linha com a revelação do Novo Testamento. Mas pelo que eu já ouvi falar, tenho muita curiosidade de conhecer também, dizem que o próprio John Wesley também, que às vezes a teologia de Wesley com a de Arminius parece que se misturaram, né? E o próprio John Wesley era um ferrenho combatedor da filosofia calvinista. E da mesma forma não sou wesleyano, mas eu acredito que quanto mais eu conhecer o trabalho deste homem, provavelmente mais com mais concordância com ele eu vou ter. Mas por enquanto eu não conheço muita coisa, nem de um nem de outro, né? Conheço o que dizem sobre eles, mas eu só tenho mesmo as obras de Calvino e só li coisas de Calvino. Dos outros eu ainda não li. Já comprei, tenho alguns livros de Armínio para ler,
espero que um dia eu possa fazer isso, mas por enquanto eu ainda não fiz. Existe aí no imaginário popular essa coisa de dizer que vai haver um governo único, que Satanás vai empoderar o anticristo, ele vai dominar o mundo todo, mas a Bíblia não testemunha nada sobre isso em lugar nenhum, nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Muito pelo contrário. Os textos proféticos que nós temos que falam sobre o futuro último reino humano na Terra, que seria aquele que o anticristo vai se apoderar dele, que não vai ser ele quem vai criar esse reino. Muita gente tem essa coisa de pensar que o anticristo vai ser um grande articulista, um grande orador e que ele vai conseguir criar um novo reino, mas na verdade o que a Bíblia diz é que 10 reis vão se unir numa espécie de confederação de nações, e é só 10 reis, não é o mundo todo, e não são 10 regiões. A Bíblia é muito clara em dizer que os 10 chifres representam 10 reis, tanto nas figuras do livro de Daniel como nas figuras do livro de Apocalipse. São 10 homens, 10 reis, 10 chifres, não são 10 partes, 10 regiões da terra, como o pessoal quer colocar para afirmar essa ideia louca de que o mundo inteiro vai estar debaixo desse domínio. São 10 homens, 10 reis, e esses 10 homens vão estabelecer uma espécie de confederação de nações, cada um representando a sua terra, a sua região, seu país. E aí, posteriormente, tardiamente, o anticristo, o usurpador como ele é, ele vai surgir no meio dos 10, depois que os 10 já estiverem unidos, depois que a ideia já estivesse sido implantada, ele vai surgir no meio dos 10. A Bíblia parece demonstrar que ele vai antipatizar com 3, porque ele derruba 10 chifres. Ele começa com um pequeno esforço, ele não vai se destacar tanto. A Bíblia fala por isso que ele vai ser considerado como um chifre pequeno, mas depois que ele antipatiza com os 3, pelo que parece, nos testemunhos da Bíblia, ele vai assumir a liderança. Embora ele vá ser considerado como um profeta, a Bíblia o chama de profeta falso, porque ele é um pregador da mentira, é um blasfemador, é um herege, ele fala coisas contra o Altíssimo e persegue o povo de Deus, que são os judeus. Ele vai mudar inclusive as leis dos judeus, as festas dos judeus, o calendário dos judeus. Ele vai dominar. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 11, versículo 2, que ele vai invadir a terra de Israel, vai pisar Jerusalém por 42 meses. Jesus disse que quando o abominável da desolação invadisse o lugar santo, quem estivesse na Judéia, porque o lugar santo fica na Judéia, quem estivesse na Judéia fugisse para os montes. E ele, de fato, vai dominar por 3 anos e meio, que seria a segunda metade do período tribulacional, de 7 anos. Ele vai dominar por 3 anos e meio a terra de Israel e vai perseguir os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, o povo de Daniel. Então, assim, o que a Bíblia diz é isso, que vai haver um último reino humano, que não é criado pelo anticristo, não vai ser idealizado por ele. Ele não é o articulista, o grande engenheiro capaz de ter a ideia. Não, ele vai entrar em cena depois. Isso vai surgir antes e ele tardiamente se mete nessa confederação de nações, e pela antipatia que ele vai ter com 3, ele derruba os 3 e logo em seguida parece que ele recebe a liderança. E aí sim, num determinado momento, em suas campanhas militares, ele vai acabar invadindo a terra de Israel e vai colocar o seu acampamento militar entre o mar Mediterrâneo e o Monte Moriá, que é o que a gente também chama de Monte do Templo. E isso está escrito em diversos lugares das Escrituras. Eu estou fazendo aqui uma declaração parafraseada, juntando versículo com versículo. Quem conhece mais o texto bíblico deve estar identificando de que determinado lugar eu estou tirando a minha fala. Mas o fato é que essa ideia do famigerado controle mundial, isso é uma coisa, é uma lenda, né, evangélica, que se baseia em alguns versículos da Bíblia, que no meu ponto de vista estão sendo mal interpretados, porque se realmente tais textos como Apocalipse capítulo 13, que muito comumente é citado, do versículo 7 ao 10, quando fala ali sobre toda tribo, língua, povo, nação, sendo induzido pelo anticristo a receber uma marca. Então muita gente usa aquele texto para dizer que o anticristo vai dominar o mundo todo. Se realmente esse texto significasse isso, o próprio livro de Apocalipse estaria se autocontradizendo, porque há diversas outras passagens no livro de Apocalipse, além de outros livros de toda a Bíblia, que mostram que ele não vai ter controle sobre o mundo todo. Muito pelo contrário. Desde o primeiro momento em que ele aparece em cena, vão haver guerras e muitas investidas de outros países que lutarão contra ele. Desde quando ele surge, ele não vai ter paz. Do começo ao fim, guerras estão determinadas, até que a destruição que foi estabelecida por Deus se derrame sobre ele. Então ele não vai ter paz do começo ao fim. E em determinado momento, em suas campanhas militares, como descreve muito bem Daniel capítulo 11,
ou é 10, eu não lembro agora bem, quando fala sobre o embate do rei do norte e do rei do sul, provavelmente seja o capítulo 10, diz que num determinado momento ele vai receber notícias sobre ataques à região do seu reino, no flanco direito e a retaguarda do seu reino, e ele vai sair com ódio contra estes que estarão lutando contra ele nestas posições, mostrando também que ele não vai estar controlando o mundo todo como as pessoas pensam. Está no imaginário popular essa coisa do anticristo ser um grande dominador, um grande líder, um criador de um reino e de um império e tudo mais, mas não é tanto assim como as pessoas pensam, não. Eu acho que tem gente que pensa isso porque acha que o anticristo vai ser uma encarnação de Satanás. Só pode. Ou então ele vai ser uma espécie de filho do diabo misturado com um cruz credo, um minotauro, um reptiliano, um híbrido, uma coisa assim sobre-humana, para que ele possa ter um controle absoluto, talvez até de controlar a mente das pessoas. Não sei o que é que o pessoal pensa, de vez em quando surge coisas novas, né, nos canais conspiracionistas e a gente não consegue acompanhar as novidades que eles inventam por aí. O seguro é a gente ficar com os textos da Bíblia, interpretando a Bíblia pela própria Bíblia, para que a gente não se deixe levar pelos modismos da ocasião. Desde quando eu me converti, em 1989, 1990 aproximadamente, até o dia de hoje eu já ouvi muita coisa, cada uma mais absurda do que outra. Se eu tivesse pensado bem, eu teria catalogado tudo isso num arquivo para depois eu relembrar as pessoas, porque eu vou esquecendo, o tempo vai passando, a gente vai esquecendo. Mas eu me lembro que de tempos em tempos surge uma onda de revelação, aspas, interpretação sobre o fim do mundo, sobre a tribulação, sobre o anticristo, que deixa o povo crente mais ingênuo, apavorado. E agora não é diferente. Eu acho que agora talvez mais até do que antes, porque naquela época não existia internet, não existia telefone celular, era tudo diferente. E mesmo assim já se ouvia falar de muita confusão interpretativa no meio cristão. E hoje em dia, né, com a internet, a coisa só ficou pior. Mas não há nada de novo debaixo do sol, eu vejo do mesmo jeito, as mesmas coisas, muda o endereço, mas é tudo igual, né? Então, assim, o que a Bíblia fala realmente é que vai haver um último império humano nos padrões daqueles impérios que existiram antes. Se alguém quiser fazer um parâmetro sobre o império que o anticristo vai usurpar para si, porque não é ele quem cria esse império, ele vai assumir a liderança dele depois que ele já tiver sido formado pelos 10 reis. Mas se você quiser fazer um parâmetro desse império que vai ser assumido pelo anticristo com os outros que existiram antes, basta você se deter ali na estátua do sonho de Nabucodonosor. Desde o Império Babilônico, passando pelo Medo-Persa e o grego, até o último império do anticristo, você vai vendo que todos os impérios eles mantêm uma determinada semelhança. Há uma similaridade nas características. O próprio texto de Daniel fala que vai haver algo de diferente no último império, que seria aquele que a gente chama de império do anticristo, o reino do anticristo, mas a diferença está nas suas características intrínsecas, né? Ele vai despedaçar todos os outros impérios anteriores, ele vai ser diferente nesse sentido de não preservar, de não conservar, como todos os outros impérios que conquistam outros reinos fazem. Eles se apropriam dos valores da cultura, da língua, das religiões, mas esse último império não, ele vai destroçar, despedaçar, esmiuçar e transformar em pó. Mas trata-se basicamente da mesma região dominada pelos impérios anteriores. Basicamente, é uma vasta região de terra, uma vasta extensão de terra, mas não vai ser o mundo todo como as pessoas supõem. O Império Babilônico nunca dominou o mundo todo, o Império Medo-Persa também não, o Império Grego, por maior que tenha sido, por tão grande, não importa o tamanho que ele tenha tido, ele nunca dominou o mundo inteiro e não é o Império do Anticristo que vai dominar a Terra toda. O maior império que a gente tem conhecimento na história foi o Império Britânico. Nem mesmo o Império Mongol, que dizem que foi muito grande, chega ao tamanho do Império Britânico. E mesmo o Império Britânico sendo tão gigantesco e tão grande, porque ele se estendia por terras descontinuadas, ou seja, terminava ali o continente, entrava um oceano no meio e o Império Britânico passava o oceano e lá no outro continente ele continuava a sua extensão. Havia um ditado que dizia que o Sol ele não se punha no Império Britânico por tão longo que ele era. E enquanto em um determinado lugar dentro do Império era dia, no outro era noite. Mas tudo fazia parte do Império Britânico.
Mas nem o Império Britânico dominou o mundo todo. Nenhum homem jamais vai conseguir fazer isso, embora seja o desejo de todos os grandes poderosos, magnatas, milionários. É uma coisa da natureza caída do homem, ter domínio e controle sobre os outros. Mas isso nunca vai acontecer. Desde a queda do homem, passando por Nimrod, passando por todos os outros líderes, por todos os estadistas, os ditadores, estes estadistas totalitários aí, nenhum deles conseguiu e nem vai conseguir. O único que de fato vai dominar a terra inteira, de uma beira a outra beira, que vai dominar toda a extensão do mundo, realmente vai ser o Senhor Jesus Cristo. Este é o único reino mundial, de fato, que vai existir durante 1000 anos aqui na terra. Todas as outras tentativas serão frustradas. Nenhum homem jamais conseguirá isso. Nem mesmo o anticristo, como algumas pessoas parecem querer que ele consiga. Mas nós temos textos na Bíblia que explicam o porquê isso não vai acontecer. Daqui a pouquinho, à medida que a gente for conversando, eu vou citar algumas coisas, né, para esclarecer isso. Mas o que a gente tem que entender é que essa busca pelo homem que tem sede de poder, que quer controlar os outros, né, porque a Bíblia fala que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então esse sentimento, seja ele de onde for, de que país for, ele sempre vai existir, ele sempre existiu. Isso faz parte da natureza caída do homem, mas nunca vai dar certo, tá? Nunca vai dar certo. A Bíblia não fala em lugar nenhum sobre única moeda, eu não sei nem como é que o pessoal fala, única moeda, moeda única, né? A Bíblia não fala isso em lugar nenhum, isso é interpretativo, isso surgiu através de uma interpretação sobre como seria o tempo do fim, e alguém que pensou que Satanás empoderaria o anticristo a ponto dele controlar o mundo inteiro, atrelou a esse sentimento a ideia da moeda única, de uma espécie de nova ordem mundial e por aí vai. Mas tudo isso é especulativo, embora existam realmente homens, sociedades secretas e grupos obscuros que tratem disso, que tentem isso, que busquem isso, isso nunca vai acontecer. Pelo menos pelo que a palavra de Deus testemunha, não. A não ser que não mereçamos, a não ser que a palavra de Deus não mereça confiança. E se a gente fosse basear nas especulações e conjecturas humanas, aí tudo bem. Mas se a gente fosse basear na Bíblia, é improvável que isso venha a existir, porque nunca houve nenhum império que tenha conseguido isso e nunca vai haver outro. E o império do anticristo ele vai dominar basicamente a mesma região que os impérios anteriores da estátua do sonho de Nabucodonosor dominaram. A mesma região, a mesma velha região de antes. É uma vasta extensão de terra, mas não é o mundo inteiro. E a Bíblia mostra em diversos lugares que muitas nações estarão pelejando contra ele, tá? Inclusive, Alexandre, eu não sei se você vai lembrar, mas lá no livro de Apocalipse, é uma passagem relativamente popular, fala que vão sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, espíritos em forma de rã, que perseguirão, que correrão, né, o mundo inteiro tentando convocar os príncipes e os reis e os líderes para se juntarem ao anticristo na peleja contra o Deus Todo-Poderoso. Só esse texto por si só já mostra que tem alguma coisa errada nessa interpretação de que o anticristo vai dominar toda a terra, né? Porque se ele estivesse realmente dominando o mundo todo, qual seria o sentido desses espíritos diabólicos que estão tentando convocar os governantes, os estadistas, os reis, príncipes, os homens que exercem posição de liderança para se juntarem com ele? Afinal de contas, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se ele manda no mundo todo, se ele controla tudo e todas as nações estão debaixo do seu poder e do seu domínio, não faz sentido espíritos imundos tentarem convencer os reis da terra para se juntarem com ele, não é verdade? Além disso, em Apocalipse mesmo, se fala que aqueles que seguem o anticristo, que compõem o que o livro de Apocalipse chama de besta, que é uma representação do império que o anticristo vai se apossar, a Bíblia diz que o povo fica falando e provocando os outros, porque uma das cabeças desse animal, uma das cabeças desse bicho, dessa fera, vai ser recuperada de uma ferida mortal. Cada cabeça representa a capital de um império que já existiu na Terra, e uma dessas cabeças, que seria um império que teria sido destruído, vai voltar à vida. Então, quando esta cabeça for recuperada, as pessoas começarão a dizer quem é contra a besta, quem pode pelejar contra ela. Ou seja, esse tipo de provocação, ela só existe e só faz sentido quando existem opositores. É mais ou menos como aconteceu na época de Golias, que ficava desafiando o arraial dos filhos de Israel e batendo no peito e perguntando se não tinha homem para lutar contra ele. Esse tipo de provocação só acontece quando existem opositores, oponentes, para quem você possa
possa dirigir uma palavra como essa. Não faria sentido que o mundo inteiro estivesse debaixo do controle absoluto do anticristo e o povo dizendo: quem é contra a besta? Quem é que vai lutar contra ela? Quem pode pelejar contra o seu poder? Ninguém. Não faz sentido fazer essa pergunta, esse desafio, essa provocação, se todo mundo pensa igual, se todo mundo está debaixo do mesmo controle. Além disso, a Bíblia também fala que o anticristo, dentro dos limites do seu domínio, ele vai estabelecer uma espécie de pena capital e vai haver uma marca que tem que usar aquele que concorda com a filosofia e os pensamentos que ele propaga. Quem não aceitar a marca vai ser morto. Se ele dominasse realmente o mundo todo, como alguns pensam, isso significaria que ele iria matar, como eu estava te falando. Todos esses textos que eu citei, eles mostram que não tem sentido a ideia do anticristo dominar o mundo todo. Porque se ele dominasse o mundo todo, como é que Apocalipse diz que 3 espíritos sairão da boca do dragão, da besta e do falso profeta para conclamar os reis da terra para se juntarem com ele? Que diabo é isso? Né? Não tem sentido. Então, essa ação diabólica, ela tem um objetivo, é conseguir reis para se posicionarem do lado dele, porque não vai ter esse negócio de controle total, senão isso não faria sentido. E as provocações dos que seguem essa mesma filosofia, que compõem aquilo que a Bíblia chama de besta, que é uma representação do reino que o anticristo vai tomar posse, ele vai usurpar, perguntando quem é contra a besta, quem pode lutar contra ela, quem pode ir contra o seu poder. Isso aí mostra que tem gente para quem eles possam se dirigir dessa forma. E além disso, como eu estava falando aqui, a Bíblia fala que o anticristo ele vai impor uma pena capital sobre todo aquele que não... Como é, meu Deus, que ele fala? Diz que todo aquele que não aceitar a marca vai ser morto por ele. Se ele dominasse o mundo inteiro, isso quer dizer que ele colocaria essa pena capital sobre o mundo todo. Então, do mundo todo, quem não aceitasse a marca seria morto. Só que o livro de Apocalipse também diz que Deus ele vai lançar no inferno quem receber a marca. Ora, se o reino do anticristo é no mundo todo, ele vai dominar todas as pessoas do mundo, como algumas pessoas querem, quer dizer que ele vai matar todas as pessoas do mundo que não aceitarem a marca. Mas Deus vai matar a outra metade, vai lançar no inferno porque aceitaram a marca. Aí eu pergunto, e o mundo vai ficar vazio? Para quem Jesus vai voltar? Quem vai entrar no milênio? Que doidice é essa? Não faz sentido. Então, quando você começa a analisar os textos proféticos que falam sobre esses acontecimentos do tempo do fim, do período da tribulação, do milênio, você vê que é incoerente esse pensamento. Mas o problema é que as pessoas impressionáveis ficam assustadas com o que está acontecendo no mundo, com as movimentações geopolíticas, até porque o sentimento pós-tribulacionista que acaba influenciando a cabeça de muito cristão, às vezes até desavisados que são, vão ouvir qualquer um, o cara é pós-tribulacionista, e o pós-tribulacionista pensa que está na tribulação, e a qualquer momento ele pode estar na tribulação sem perceber, porque ele está esperando que o anticristo surja a qualquer momento. O pós-tribulacionista ele acha que vai comer o pão que o diabo amassou, ele vai entrar na tribulação de cabeça com tudo. Então ele começa a examinar os acontecimentos do mundo para tentar identificar se já começou ou não começou, se já está na primeira metade ou se não está, se a marca já está disponível ou se não está. Então isso acaba deixando o pessoal nervoso, tenso, empolvorosa, e está todo mundo buscando uma justificativa para dizer que a tribulação já começou, ou que já está no quarto selo, na sexta trombeta, sei lá. O pessoal então fica buscando nos acontecimentos do mundo uma justificativa para esse sentimento que eles têm de desespero, quando na verdade a Bíblia faz uma demarcação muito clara da época da igreja e o período da tribulação que vai ser imediatamente depois do fim do período da era da igreja cristã, né? O número da plenitude, né? O número de Deus. Então quando você disca 911, você não disca para o 10, para o perfeito. Você disca ali para você blasfema contra Deus, em vez de você pedir socorro para Deus, pede ali. Você pula, né? Então você pula 9 em vez de 9, 10, não, você vai pro 11. Essa é nova, pastor? Pra mim, eu não sabia dessa não. Legal, muito bom. Eu adoro conspiração, eu amo. Tem várias aqui. Eu amo conspiração, eu gosto demais, é uma das coisas que mais me divertem, é um dos meus maiores entretenimentos na internet. Eu adoro ver, gosto, eu acho inteligente, criativo, sempre gostei de filmes de ficção, né, romances de ficção, então tudo que demonstra a criatividade da mente humana para mim é interessante, eu admiro muito isso.
Mas é só como admiração e entretenimento mesmo. Eu não uso isso para pregar, né? Embora seja o que eu mais consuma, obviamente eu tento usar somente a Bíblia para poder pregar a palavra de Deus. Agora, sobre essa questão de números, eu sei que existe existe, como é que eu posso colocar isso? Existe uma certa repetição, um certo padrão nas escrituras em relação a números, mas eu acho que em relação ao número 10 não é bem assim como você estava conversando aí não. Porque pelo que me parece, até onde eu já estudei sobre isso, e pode ser até que eu esteja enganado, mas pelo que me parece o número que fala de plenitude, né, de completude, de totalidade é o número 7. Que inclusive às vezes é chamado como o número da perfeição. Mas perfeição, num sentido mais literalista, seria totalidade, maturidade, completude mesmo. Não no sentido da palavra como às vezes a gente usa, né? Deus é perfeito. É perfeito no sentido de ser total. Porque esse número 7, ele não só representa a totalidade do caráter do Espírito de Deus, né? Os 7 Espírito de Deus, como também você vê as 7 cabeças da besta, e os 7 dias da semana e por aí vai, né? O 7 ele tem essa ideia, né, de totalidade, de plenitude. Mas eu não sei se seria o 10, sabe? Sinceramente, o 10 ele não faz muito sentido na minha cabeça. Embora eu nunca tenha visto ninguém falar sobre o 10 também. De repente, se algum dia eu ouvir falar alguma coisa sobre o número 10 e fizer sentido, pode ser que eu tenha que admitir isso. Mas, a despeito dessas especulações numéricas, né, de numerologia e de significados ocultos ou padrões que podem até mesmo ser repetidos na própria Bíblia, eu acho que tem uma coisa mais importante aí nesse texto de Apocalipse capítulo 17, que você leu, que a gente tem que considerar. Em primeiro lugar, quando ele fala sobre os 10 chifres, ele diz claramente, como você leu, que os 10 chifres são 10 reis. Ponto. O que significa que não são 10 regiões. Porque o pessoal faz isso, né? Não são 10, na verdade é o mundo dividido em 10 pedaços. São 10 regiões que formam o mundo inteiro. Então são 10 partições do mundo onde... Não, são 10 reis, são 10 nações, em outras palavras. Não são 10 divisões de todo o mundo, são 10 reis, que representam, obviamente, 10 nações. Outra coisa... Quando ele fala que os 10 reis, né, que são representados aí pelos 10 chifres, quando os 10 reis eles dão a sua autoridade à besta, outro problema interpretativo aí é porque a maioria do povo evangélico, não todo mundo, mas uma boa parte, quando lê no livro de Apocalipse, talvez mais especialmente no livro de Apocalipse do que em qualquer outro lugar, mas quando lê a palavra besta, automaticamente, sem ele perceber, de forma instintiva, ele já traduz nas engrenagens lá por trás do cérebro dele, ele já traduz a palavra como o anticristo. Todo mundo, não todo mundo, eu não posso generalizar, né? Dizem que toda generalização é burra, inclusive essa. Mas o fato é que muita gente pensa que besta é sinônimo de anticristo. Não sei se quando você leu pensando isso, porque normalmente isso é implícito, né? Os evangélicos conversam, é quase um acordo tácito, já está subentendido ali que se eles 2 ou 3 ou 4 falarem a palavra besta, todo mundo tem que pensar que eles estão falando do anticristo. Mas não é isso o que as escrituras estão fazendo. Quando os textos de Apocalipse, ou de Daniel, ou de outros lugares, estão usando a palavra besta, que na verdade é uma tradução para a palavra, por exemplo, no caso do Novo Testamento, aí, no livro de Apocalipse, para a palavra therion, que é uma palavra grega que significa animal, bicho, fera e nada mais. Quando a Bíblia está falando sobre a besta, a fera, o bicho, o animal, é porque esse bicho representa um império. Todas as vezes nos textos proféticos em que um animal é usado, nos textos proféticos, na grande maioria das vezes, ele representa uma nação, uma confederação de nações ou um império que domina sobre uma grande multidão de gente, multidão de povos, muitas nações. Então, normalmente a besta não é uma pessoa, é na verdade uma massa de gente, é um grupo de pessoas. Quando se fala de um reino, de um império, nós estamos falando daquelas pessoas que compõem aquele lugar. Não é um sistema, não é nada disso. É as pessoas que fazem parte daquela nação, as pessoas que fazem parte daquele império, daquele reino. Então, quando você lê aí, falando sobre a besta, está falando sobre este reino que o anticristo vai se apossar. Não está falando do anticristo.
Se você observar depois com detalhes, você vai ver que normalmente o texto fala que a besta é o reino, mas o chifre ou os chifres que a besta tem são os homens fortes daquele reino. Estadistas, governantes, líderes, presidentes, primeiros ministros e por aí vai. Então, tanto no livro de Daniel como no livro de Apocalipse, quando se fala do animal, está falando sobre um aglomerado de gente, uma massa de gente, de uma nação ou de muitas nações reunidas num propósito só. Por exemplo, os reis estão se unindo para darem o poder que tem a esta confederação de nações, que provavelmente é uma representação aí do que vai ser o reino do anticristo, que ele vai se apossar dessa confederação e vai ser o reino dele, né? Então eles estão dando a esta organização de nações, a esta confederação de nações, eles estão dando a ela a autoridade. Ou seja, eles individualmente podem representar os interesses de sua nação, como reis, como governantes, como presidentes. Mas eles estão dizendo, tudo que está confiado às minhas mãos, eu passo ao interesse maior desta confederação de nações. Então a confederação de nações, ela passa a ter uma preeminência em relação aos gostos individuais de cada nação representada pelos reis que ali se fazem presentes. Então não é que a Bíblia esteja dizendo que eles vão dar autoridade ao anticristo. O anticristo ele não vai ser aclamado nem pelos seus comparsas e nem pelo povo judeu quando ele invadir a terra de Israel. O anticristo é um usurpador. Ele vai se meter nessa confederação de nações que vai ser idealizada por 10 reis. Depois que os 10 reis tiverem iniciado este império, governo, reino, ele entra lá no meio, derruba 3, assume a liderança. E depois, em determinado momento, ele invade a nação de Israel. Então ele nem vai ser aclamado e recebido pelos judeus, como inclusive alguns evangélicos também supõem, e não vai ser aclamado e recebido pelos reis que compõem a confederação, da qual depois ele vai fazer parte de uma forma invasiva. É isso aí que eu penso, Alexandre. Tá. Primeiro, essa citação que você fez de João capítulo 5, versículo 43, quando Jesus Cristo disse, eu vim em nome de meu Pai e vocês e não me aceitais, se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis, não é uma profecia, tá? Tem gente que pensa que Jesus está dizendo que quando o anticristo vier, ele vai ser aceito pelos judeus. Ele não disse isso. Até porque se ele estivesse mesmo falando do anticristo, como alguns pensam, Jesus não teria dito se outro vier. Ele teria dito quando ele ou quando o outro vier. Mas ele não disse quando, ele disse se. Isso muito provavelmente seja uma referência à atitude errada, obstinada, que não agrada a Deus do povo judeu, que é uma grande infelicidade, porque nas escrituras o povo judeu é chamado de povo de Deus, de povo eleito, de povo escolhido, de santos, né? É um povo de propriedade exclusiva de Deus. Embora depois do surgimento da igreja, estas palavras todas sejam tomadas emprestadas pelos autores do Novo Testamento para referir-se à igreja também. Mas não é que nós tenhamos substituído a nação de Israel nestes termos, nestes títulos ou na posição. O que acontece é que nós somos participantes dos valores espirituais dos judeus, como Paulo explica muito bem lá em Romanos capítulo 15, versículo 27. Não viramos judeus, não somos o Israel de Deus, não substituímos Israel, mas somos participantes das mesmas bênçãos que eles foram objetos. Embora nem todo aquele que é de Israel seja de fato israelita, os israelitas, os judeus que creram, compartilham das mesmas bênçãos dos gentios crentes. Então, esta nova unidade, que é o corpo de Cristo, é formada por judeus e gentios crentes. Não é que os gentios que creram se transformaram em Israel. Na verdade, os israelitas e os gentios crentes estão fazendo parte, foram colocados numa nova identidade, num novo homem, é uma nova realidade, uma nova instituição. Israel continua sendo o que sempre foi, uma nação que foi escolhida por Deus com um propósito para a qual Deus tem uma agenda. Só que em Israel tem os crentes e os incrédulos. Quem é crente faz parte da igreja, quem não é crente só é israelita, só é judeu. E a Bíblia tem muito a dizer a respeito desse assunto. Então, voltando aqui, depois eu vou falar na questão lá
da tribulação, do povo de Israel um pouco mais, mas eu não queria esquecer de João 5,43, porque Jesus não está falando sobre o anticristo. Primeiro porque ele não vai ser judeu. Muita gente usa essa passagem para tentar argumentar dessa forma. Como é que os judeus iriam receber o anticristo? Como é que os judeus vão receber esse líder pensando que é o Messias se ele não for judeu? Em nenhum lugar a Bíblia fala que os judeus vão receber o anticristo pensando que ele é o Messias. Isso é especulação e interpretação humana. Pelo contrário, a Bíblia demonstra que ele será um líder pagão, como todos os outros líderes pagãos que se levantaram contra o povo judeu. De fato, um dos textos mais importantes que fala sobre a ascendência, a árvore genealógica do anticristo, que é Daniel capítulo 9, versículo 26, ou pelo menos é perto ali do versículo 26, eu acho que deve ser o 26, não tenho certeza absoluta, mas lá Daniel fala que o povo do príncipe que virá destruirá o santuário dos judeus e a cidade do povo judeu. Então, se o texto está dizendo que o povo do príncipe que virá vai destruir a cidade judaica, a cidade de Jerusalém e o templo dos judeus, obviamente que este homem ele não pode ser judeu, porque ele está falando sobre o povo do anticristo. O povo do príncipe que virá é o povo do anticristo. Este príncipe que virá é uma alusão a este último líder que vai surgir contra o povo hebreu. Só que, se ele estivesse falando do anticristo como judeu, ele estaria falando de uma guerra civil, uma guerra generalizada de judeu contra judeu. E não faria sentido a forma que o texto desenvolve a ideia, porque se fala sobre um ataque externo ao povo, às edificações, aos valores dos judeus. Então, é um povo de fora, é o povo do anticristo que ataca o povo judeu. Não é o povo judeu se auto-atacando, porque o povo do príncipe que virá não é o próprio povo que vai ser atacado. Óbvio, né? Então o anticristo ele não tem como ser judeu. Usar João capítulo 5, versículo 43 para supor que ele seria judeu é não considerar outros textos da Bíblia, como Daniel 9, 26, que mostram que não tem sentido essa interpretação. O que Jesus quis dizer aqui é que os judeus tinham uma mania feia, reprovável, da qual Deus nunca se agradou, de sempre quererem estabelecer a sua própria justiça. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, ele diz que o problema deles é esse. Eles têm zelo pelas coisas de Deus, mas não é com entendimento. Em vez de se sujeitarem à justiça que vem de Deus, eles tentaram estabelecer a sua própria. Em outras palavras, eles estão sempre querendo fazer as coisas do seu jeito. Se acham melhores, em si mesmados, porque são descendentes de Abraão, não se submetem a ninguém, se sentem um povo especial e acabam trucidando todos os outros e desprezando aqueles que Deus enviou para abençoá-los. É por isso que a Bíblia fala que Jerusalém é a cidade que mata os profetas. Jesus disse que eles matam todos aqueles que lhes são enviados. Jesus coloca na primeira pessoa do singular, ele torna aquilo pessoal, ele diz: eu muitas vezes quis ajuntar os teus filhos, Jerusalém, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram. E ele disse mais: eis que vos envio sábios, profetas, vocês matarão a uns, crucificarão a outros, açoitarão nas suas sinagogas, para que o sangue de todo justo que morreu na terra recaia sobre vocês. Então essa obstinação do povo judeu é uma grande tristeza que as escrituras testemunham, e quando Jesus fala isso, ele está dizendo exatamente a mesma coisa de sempre, que os judeus nunca se submetem ao que Deus estabelece e estão sempre querendo levantar o seu próprio Messias. Isso aí é uma coisa recorrente, aparece até no livro de Atos, quando Gamaliel aconselha os seus companheiros ali, né, de seita judaica, que eles deixem os cristãos de lado, os discípulos, os apóstolos, porque se aquela obra fosse de Deus, eles estariam lutando contra Deus. E ele cita alguns homens que se levantaram no meio do povo judeu, dizendo-se alguma coisa a quem judeus seguiram, mas quando eles foram mortos, o povo se dispersou. A história judaica é cheia desses acontecimentos. Um pouco tempo depois que Jesus Cristo viveu, morreu, etc. e tal, no ano 132 começou uma revolta que foi chamada de revolta de Bar Córriba, o filho da estrela, Simão Bar Córriba. E esse homem é mais um daqueles que foi eleito como o Messias, o Salvador da nação de Israel. Um rabino bem famoso chamado Akiva disse que ele era o Messias prometido, e muitos seguiram ele, e as pessoas acreditaram mais nele do que no próprio Jesus, que tinha estado na terra anos antes. Então, de tempos em tempos, até mesmo hoje, se você pesquisar no Google
pelos movimentos messiânicos entre o povo judeu, eu estou falando sobre o povo judeu incrédulo, não são os judeus messiânicos, os que creem em Jesus, mas os judeus incrédulos, né, os que tentam seguir mais o Talmud e interpretar a Torá à luz do Talmud do que qualquer outra coisa. Mas existem judeus crentes em Jesus, claro, mas de uma forma geral, os judeus como nação, né, o povo de uma forma geral, eles têm sempre um movimento messiânico onde eles sugerem quem seria o Messias. Eles quase que decidem entre si, fazem os seus debates e têm os seus candidatos. E se eu não me engano, hoje em dia, um dos maiores candidatos à posição de Messias é um senhor chamado Lubavitch. Então é um movimento messiânico relacionado à pessoa, associado à pessoa do senhor chamado Lubavitch, que acham que deve ser ele. Então assim, de vez em quando, de tempos em tempos, sempre os judeus estão levantando Messias para si. Então o que Jesus quis dizer aqui foi isso. Ele diz, eu vim em nome de meu Pai e vocês não me recebem. Se qualquer outro surgir aí em seu próprio nome, a esse vocês vão receber. Ele não estava falando do anticristo, senão ele não deveria ter dito se, ele está falando apenas que o povo é assim, como se repete na história do povo judeu. Além disso, falando da tribulação, é justamente por isso que a tribulação ela se volta especialmente para o povo judeu. A tribulação vai acontecer somente com o povo de Israel? Não, porque é uma coisa mundial, universal, assim como o dilúvio na época de Noé, que atingiu o mundo inteiro, não foi uma poça de lama glorificada num determinado ponto da terra, mas foi uma enchente universal, como as escrituras e inclusive o mundo científico comprova, a despeito dos cientistas céticos que tentam diminuir as comprovações de outros acadêmicos da área. O fato é que, assim como foi um dilúvio universal, também vai ser uma tribulação universal. E vai ser um período como nenhum outro na Terra. As pessoas, às vezes, principalmente os irmãos pós-tribulacionistas, tentam equiparar, igualar as tribulações da vida com a tribulação escatológica. E é um erro grosseiro esse que eles cometem. Porque, na verdade, a tribulação escatológica, como dizem os textos da Bíblia, em mais de 2 ou 3 lugares, é um momento sem igual, como nunca houve nem jamais haverá na Terra. Daniel diz isso, Jesus diz isso, o Apocalipse diz isso. Vários lugares que se remetem ao período da tribulação dizem que é um tempo singular, sem repetição, para trás ou para frente. Nada pode ser comparado a esse período. Então, não tem como a gente pensar que vai ser apenas mais um período de perseguição por parte de um líder pagão, no caso o anticristo, que nas suas campanhas militares vai maltratar aqueles que são opositores à sua filosofia. Não é só isso. Embora o anticristo ele vá ter de fato uma obsessão pelo povo judeu, e a Bíblia mostra inclusive que ele vai atacar o povo de Israel e em determinado momento ele vai vencer a guerra e vai invadir a terra santa, o lugar santo, como Jesus Cristo falou lá em Mateus 24:15, a Bíblia fala que a tribulação é uma coisa muito mais abrangente. Jesus chegou a dizer que os homens desmaiarão pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes dos céus serão abalados. De fato, se a gente for procurar algumas descrições de que poderes celestes serão estes que serão abalados, a Bíblia fala que o sol vai ficar preto, a lua vai ficar encarnada. A Bíblia diz que as estrelas não darão a sua luz. E além disso, as estrelas cairão do céu pela terra. Teve pouco tempo atrás que nessas profecias loucas do povo da internet surgiu alguém dizendo que ia haver 3 dias de escuridão, né? E o povo ficou tudo apavorado, desesperado, mas a escuridão, as densas trevas, o negrume, de fato, por dias, dias e dias, vai acontecer no período da tribulação. Não vão ser só 3 dias, não. Grandes e inúmeras porções das escrituras que falam sobre esse período repetem enfaticamente que vai ser um período de escuridão constante. Sol sem luz, lua sem luz, estrelas sem luz, além de todas as outras coisas que estarão acontecendo. Terremotos com proporções gigantescas, ilhas, montes sendo movidos do seu lugar, nações sendo partidas em meio, as estrelas caindo do céu pela terra, ondas, tsunamis, furacões como nunca houve nem jamais haverá. Ou seja, não vai ser somente uma questão de campanha militar do anticristo perseguindo os seus opositores. Vai ser bem mais do que isso. Agora, que as escrituras falam claramente que simultaneamente, concomitantemente a este período,
o povo judeu estará no foco, no epicentro da coisa toda, não tem como a gente negar. Então isso mostra que a própria palavra de Deus, as próprias escrituras, né, eu acho que eu tenho que falar assim no plural, as próprias escrituras, elas mostram que há um protagonismo do povo judeu no período da tribulação. Basta a gente lembrar da citação de Mateus 24, quando Jesus Cristo disse: quando pois virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, quem lê o livro de Daniel entenda, quem o vê, quando o virdes no lugar santo. Ora, qual é o lugar santo? Obviamente que ele está falando da terra de Israel, porque esse era o palavreado do livro de Daniel. Daniel falava do Monte Santo, da Santa Aliança, do povo santo, da terra santa, a cidade santa. Ele está falando da terra de Israel. Não precisa ser muito inteligente para entender isso. Basta você respeitar as formas que as escrituras usaram, as expressões na própria Bíblia. O livro de Daniel inteiro faz alusão a questões, a coisas santas que são todas judaicas. A Santa Aliança, o Monte Santo, a Cidade Santa, o Povo Santo, etc, etc. Então, quando Jesus fala ali do abominável da desolação no lugar santo, ele está falando do anticristo invadindo a terra de Israel. Por isso que ele diz que quem estiver na Judéia, não é quem estiver nos centros urbanos, no centro da cidade, que é para correr, para ir para o meio do mato, para plantar batata, ele não está falando disso. Ele está dizendo que quem estiver na Judéia, fuja para os montes, porque o anticristo vai estar lá na Judéia, no lugar santo, o Monte Moriá. Então, o protagonismo de Israel na tribulação é realmente testemunhado por todas as escrituras. A despeito da amplitude, da universalidade da tribulação, como a gente acabou de falar aqui, a gente não pode negar que um dos objetivos da tribulação é, como diz Daniel, capítulo 12, versículo, não vou lembrar, mas lá em Daniel ele fala que um dos objetivos da tribulação é destruir o poder do povo santo. Destruir o poder do povo santo. E quando houver acabado a destruição do poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Está escrito lá em Daniel. Obviamente que o povo santo mencionado em Daniel é o mesmo povo de quem ele vem falando no livro todo. O anjo disse: vem Daniel, lá em Daniel capítulo 10, versículo 7 ou 27. Ele diz: vem Daniel, que te mostrarei o que acontecerá ao teu povo no tempo do fim. Claro que aí vem os alegoristas, pós-tribulacionistas, e dizem: nós, a igreja, é que somos hoje o verdadeiro povo de Daniel. É o que vai acontecer com a gente. Não tem nada a ver. O povo que faz isso não está interpretando bem a palavra, porque o povo de Daniel não vai ser outro senão o que sempre foi, de acordo com as escrituras, que é o povo hebreu, pelo amor de Deus. Ele está falando especificamente sobre o que vai acontecer em Israel, que é por isso que Jesus, confirmando a interpretação correta do livro de Daniel, ele diz que o abominável da desolação vai estar no lugar santo, e quando ele estiver no lugar santo, quem estiver na Judéia, não é quem estiver no nordeste do Brasil, não é quem estiver no sertão, no Cariri, é quem estiver na Judéia, que é uma região de Israel, fuja. Então Jesus confirma a interpretação correta do livro de Daniel, dizendo que o anticristo ele vai de fato invadir a terra de Israel e vai perseguir o povo judeu. Então a gente tem que entender isso. Por que que o povo judeu está no começo da fila para receber a punição neste tempo de ira? Como diz Lucas capítulo 21, que será um tempo de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Grande ira contra este povo, especificamente o povo judeu, porque não passará esta geração, não passará esse povo, essa raça, essa etnia, o povo judeu, até que tudo isso se cumpra. Jesus garantiu isso. Por que que o povo judeu está no começo da fila para a punição desse tempo? Porque a quem muito é dado, deste muito será cobrado. É por isso que lá em Romanos capítulo 2 ele fala que virão ira, tribulação e angústia à alma do judeu primeiro e também ao gentio. Mas da mesma forma, imortalidade, vida e paz ao judeu primeiro e também ao gentio. Tudo começa pelo povo hebreu, porque Deus quis que fosse assim, né? Que a partir do judeu todos os homens fossem salvos. Jesus disse isso em João capítulo 4, versículo 22, falando com a mulher de Samaria, que a salvação vem dos judeus. Isso quer dizer que, a partir do momento em que o povo judeu responsável por esta evangelização mundial, porque Paulo diz em Romanos que ele pergunta qual, pois, a vantagem de ser judeu? Ele diz muitas sobre todos os aspectos, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, quem recebe tamanha responsabilidade tem que fazer por onde?
Então, quando o povo judeu é responsabilizado, capacitado por Deus para salvar o mundo, e em vez de fazer isso, ele mata Jesus, persegue os apóstolos, mata todos os profetas, automaticamente ele se transforma em inimigo de Deus, que é como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 14 ao 16, quando Paulo descreve o estado atual do povo judeu incrédulo diante do seu Deus, o que é uma grande tristeza, porque segundo Paulo eles são adversários de Deus, não agradam a Deus, e a ira de Deus caiu de forma definitiva sobre eles, ou seja, tornando-os cegos, para que eles não vejam, não se arrependam e não se convertam, porque vai chegar o momento em que eles vão prestar contas da sua obstinação e da sua incredulidade. Até Jesus disse isso na semana da sua morte. Ele disse: não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito és tu, porque vens em nome do Senhor. Quando eles disserem isso, quando se arrependerem, durante a tribulação, a Bíblia fala que finalmente Jesus Cristo descerá do céu, matará o anticristo com o sopro da sua boca e estabelecerá o seu reinado em Israel, e de lá reinará no mundo por 1000 anos. Porque ele vai voltar para a sua terra, que é a terra de Israel. Porque Jesus é judeu. Ele não foi, não. Ele é judeu, porque está vivo, assentado à direita de Deus. Tá? Então, a Bíblia fala, sim, sobre o propósito da tribulação, que envolve primeiramente o povo judeu, como tudo o que a palavra de Deus diz. A Bíblia é, na verdade, uma revelação judaica. Todos os que escreveram a Bíblia eram judeus. Tirando aí talvez Lucas, que há quem pense que era prosélito ainda, né, convertido ao judaísmo. Mas tirando eles, todos eram judeus. Todos os profetas que falaram, todos os apóstolos que ministraram, fizeram isso a partir da sua própria terra, a terra de Israel, e todos falaram a partir da sua própria cultura, porque Deus quis que fosse assim, que o mundo inteiro fosse salvo através da palavra que foi confiada ao povo judeu. Então, obviamente, que se as coisas partem de lá, elas têm que serem concluídas lá. Faz todo o sentido. Tá? É nesse aspecto, Alexandre, que os judeus são protagonistas da tribulação. Não que a tribulação vá acontecer somente em Israel, tá? Do anticristo? Por favor. Então, Alexandre, a gente falou bastante aqui, né, sobre a tribulação e sobre o anticristo também, não necessariamente do anticristo, mas de coisas relacionadas a ele, a própria palavra besta, que é interpretada como o anticristo na maioria dos círculos cristãos, mas o anticristo realmente será um homem. Eu acredito assim porque eu acho que os textos da Bíblia falam isso. Eu sei que tem gente que interpreta diferente, embora muitas outras pessoas possam ter características anticristãs. O anticristo será um homem, um último líder que avançará contra o povo judeu, porque são profecias que estão espalhadas por todo o Antigo Testamento e confirmadas, repetidas no Novo Testamento. E ele é um homem que recebe muitos títulos, ele é chamado de muitas formas diferentes. Eu, particularmente, penso que, por exemplo, no livro de Apocalipse, João o chama de falso profeta. Muita gente pensa que o anticristo no livro de Apocalipse é a besta. Eu acho que não. Eu acho que besta, na verdade, é uma referência à nação ou às nações que estarão debaixo da sua influência quando ele usurpar o reino que ele não criou, que foi, na verdade, elaborado e criado pelos 10 reis que se juntaram antes. Mas no livro de Apocalipse, pelo que me parece, ele é chamado de falso profeta. Porque o que se diz normalmente no meio evangélico é que o anticristo ele vai ser uma espécie de líder político, um líder militar talvez, um estadista, mas nunca um líder religioso, porque para esse papel religioso tem o seu secretário, que seria o tal do falso profeta. Então o pessoal sempre pensa, tem o anticristo e o falso profeta. Mas na verdade, os textos que falam do anticristo mostram que ele é religioso, que ele tem sim crença, ele tem fé, ele tem um Deus. O próprio livro de Daniel fala que com o auxílio de um Deus estranho, ele vai fazer guerras, campanhas contra as grandes fortalezas, ou seja, contra as grandes potências mundiais, como a gente falaria hoje em dia. Então ele vai lutar contra tudo e contra todos com base nessa sua fé neste Deus estranho que lhe auxilia, com o auxílio de um Deus estranho, como diz o texto bíblico. Então o próprio anticristo ele tem sim
convicções religiosas. Daniel chega a dizer que aquele chifre pequeno, que é o anticristo também, chamado de outra forma, mas é o mesmo personagem, ele vai ter uma boca que vai falar blasfêmias contra o Deus Altíssimo, o Deus de Israel. Ele vai falar muita coisa contra Deus. Então, ele tem ataques religiosos, ele tem posicionamentos e convicções que são contra a ideia do Deus israelita. Então, ele tem coisa para dizer no quesito religioso também. O próprio João, em 1 João capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 22, ele diz que o espírito do anticristo é aquele que nega o pai e o filho. Então existem motivações religiosas por trás desta questão das ações do anticristo, porque o espírito do anticristo nega o pai e o filho, então ele sim vai ter motivações religiosas na sua carreira, né? Além de tudo isso, o 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo fala do anticristo, embora ele não o chame por essa palavra, mas lá ele se refere a ele como filho da perdição, iníquo e coisas semelhantes, ele diz que ele fará sinais, prodígios provenientes da mentira, mostrando que ele atuará como um profeta falso, que vai enganar muita gente. E essa própria ilusão no povo incrédulo de acreditar nele é uma condenação e o juízo divino, porque a Bíblia diz que Deus envia esse espírito do erro para que estes homens acreditem na mentira, porque não amaram a verdade para se converterem. Então o anticristo ele vai fazer sinais, realizar prodígios, milagres mentirosos, enganosos, que algumas pessoas vão dar crédito. Ou seja, tanto o anticristo quanto o falso profeta fazem milagres, ou será que é porque João chama a mesma pessoa de falso profeta, enquanto Paulo chama de filho da perdição, mas na verdade são a mesma pessoa? Porque Paulo diz que quem faz sinais é o anticristo e quem faz sinais no livro de João é o falso profeta. Obviamente que se a gente entender que cada um chamava o mesmo personagem da sua própria forma, é porque o falso profeta é o anticristo. É apenas um nome diferente atribuído a ele. É outro título. É o mesmo homem que faz sinais, que faz milagres, que é líder político, é um estadista e ao mesmo tempo é líder militar. Ele parece englobar em si as três características, porque a Bíblia em diversos lugares mostra ele como um estrategista, um militar, um político e ao mesmo tempo como um profeta falso, mas como um profeta, um líder que engana, que ilude com sinais e maravilhas. Então assim, o anticristo vai ser um homem, ele não vai ser Satanás encarnado, ele não vai ser uma espécie de reptiliano, um ser híbrido, não é um minotauro, ele é um homem comum como outro qualquer, inspirado por Satanás, e vai tocar o terror onde ele puder para tentar convencer as pessoas a se submeterem à sua filosofia de vida, ao seu ponto de vista e à sua religião. Ele não vai ser um ateu, um humanista, um homossexual, como algumas pessoas às vezes imaginam por causa de um versículo mal interpretado do livro de Daniel. Ele vai ser um homem feroz, que vai lutar contra os outros e vai tentar estabelecer a sua lei, a sua religião e seu ponto de vista. Ele vai ser obcecado contra o povo judeu. Provavelmente, no meu ponto de vista, um descendente de Abraão e a mistura de Ismael com Esaú. Porque Esaú e Ismael fizeram uma aliança, né, trocando entre si mulheres. Parece que Esaú foi para a casa de Ismael e pegou mulheres das filhas de Ismael e acabou misturando e saiu um povo misturado, um povo misto. No meu ponto de vista, o anticristo ele vai ser descendente de Abraão, Ismael e Esaú. Inclusive, eu acho bem curiosa a profecia de Gênesis capítulo 16, quando fala sobre os descendentes de Ismael, e Deus ele diz para Agar que os seus descendentes serão como um burro selvagem, que ninguém controla, que dá amarradas para todo lado, que morde, que é indomável. E ele ficará fronteiriço aos seus irmãos, ou seja, de frente aos seus parentes, provocativo, né? Ele vai se virar contra todos e todos também vão se voltar contra ele. Provavelmente em uma alusão a este povo que está ali ao redor de Israel, sempre provocando-os, sempre afrontando-os e sempre que tem oportunidade tentando fazer alguma coisa contra o povo descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Então, no meu ponto de vista, o anticristo ele sai dos descendentes de Ismael e Esaú, e ele vai ser praticante de uma religião de espírito supremacista, que vai tentar estabelecer a sua vontade sobre tudo e sobre todos. Ele não vai ter respeito a nenhum outro Deus, senão o seu Deus, que a Bíblia chama de Deus estranho, um Deus de fortalezas, um Deus de guerras.
tá? Mas há muitas outras coisas que poderiam ser ditas, o tempo não permite, a gente já está aqui há mais de 1 hora. Eu quero apenas recomendar esse meu livro sobre o anticristo, caso alguém tenha interesse, tá? A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo, ele está lá no meu site, é natanrufino.com.br. Se você quiser entrar na loja, é só colocar /loja, ou clicar lá no menu, ou você escreve loja.natanrufino.com ou natanrufino.com.br, e aí você já cai na loja e você pode comprar esse livro. Também tem ele dentro do meu aplicativo no Telegram, tá? Se você já usa o Telegram, basta você chamar o meu aplicativo, que está lá dentro com todo o meu material, você chama ele no modo inline, natanrufino@bot, espaço livros. Vai aparecer todos os meus livros, você escolhe esse, você faz o pagamento dentro do Telegram com cartão de crédito e eu envio para você pelos correios. Tá bom? Tem muita coisa importante que deveria ser dita, mas eu tenho certeza que vocês vão pesquisar mais e vão se sentir instigados a fazer isso através dessa live, desse bate-papo que a gente está tendo aqui. Tá bom, Alexandre?